Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque Hernan Crespo surge como um favorito para comandar o time a partir de 2025. A decisão contra o Juventude nessa quarta-feira, rapaz, já tô nervoso e problemas para escalar o time, vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, tava com saudade, aí fiquei meio off por alguns dias, mas tô aqui para falar do nosso Grêmio e tô acompanhando as notícias. Existe uma possibilidade cada vez mais forte de que o Renato se despeça do Grêmio ao final da temporada. Isso, na verdade, tem uma tendência de acontecer quando o Grêmio conseguir se livrar do rebaixamento. E isso é um grande problema, porque o Grêmio ainda não se livrou. E esse jogo contra o Juventude, meu Deus do céu, ele ganhou contornos dramáticos depois da vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro no fim de semana. O Grêmio está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Tem 39 pontos. A nota de corte aumentou para 44. Então o Grêmio tem 5 pontos para fazer nessas 5 rodadas finais. Parece fácil. O problema é a maneira como o time está jogando. Eu também entendo o seguinte, de que, bom, se o Grêmio não conseguir 5 pontos em 5 rodadas, tem mais é que cair mesmo. Ok. Só que eu não quero, você torcedor do Grêmio não quer, nem os caras que estão lá, ninguém quer que o Grêmio caia, né? A não ser os rivais aí, ou quem está secando. Então, assim, mesmo que esteja jogando mal, pelo amor de Deus, né? E a sorte do Grêmio é que tem muitas equipes que estão jogando mal nessa reta final. O próprio Atlético Paranaense é um, mas até jogou bem contra um Galo que acabou morrendo depois, morrendo tecnicamente, fisicamente, depois da perda do título da Copa do Brasil. E tem uma Libertadores aqui daqui 10 dias. Mas, enfim, o fato é que o Furacão ganhou um jogo que precisava e pode estar esboçando uma recuperação. O Vitória também já esboçou uma recuperação. O Juventude esboçou uma recuperação. Por isso esse jogo contra o Juventude ele se torna meio chave. O Grêmio vai jogar em casa, na sua arena. O histórico do Grêmio contra o Juventude é sempre de supremacia. Mas e aí? Isso significa alguma coisa? Isso indica que o Grêmio já venceu? Não. O jogo é jogado. O Grêmio vai precisar confirmar tudo isso e aí sim, chegando a 42 pontos, restarão 2 pontos para escapar, faltando 4 jogos. Aí eu acho que beleza. Tem uma tabela difícil aí, né? Cruzeiro fora, São Paulo em casa, Vitória fora, Corinthians em casa. Nenhum desses é fácil. E pro Grêmio, nenhum tem sido fácil. Então, assim, vencer o Juventude é o mais tranquilo dos últimos desafios que o Grêmio terá. Se não ganhar do Juventude, aí, meu amigo, a coisa complica demais. E aí toda essa situação envolvendo o Renato, permanência do Renato, planejamento para 2025, fica adiado, porque aí você fica pensando, caramba, mas que divisão o Grêmio vai estar no ano que vem? Infelizmente a gente tem que pensar nisso. O Grêmio ainda não escapou e não consegue pensar nos próximos passos enquanto não resolver essa situação. Eu acho que vai escapar, mesmo que com dificuldades, eu acho. Mas assim, até o que eu achar e o que pode acontecer, tem uma realidade aí que a gente precisa tratar, de que o Grêmio ainda corre risco. Incrivelmente, na 35ª rodada, o Grêmio ainda corre risco. Cara, é surreal o que está acontecendo. Mas vamos lá. Diante disso, da possibilidade iminente do Renato sair, já teria até meio que dado indícios internamente, acho que não houve ainda uma definição, uma conversa, por tudo que eu ouvi nos últimos dias, do tipo, Guerra, tô indo embora, vou fechar aqui, o Guerra, não, tá tudo... Não, eles não conversaram ainda, não existe uma definição. O que existe são informações paralelas a isso, de que o Renato já teria decidido não permanecer, mas isso ainda não é oficial. E a gente nunca sabe o que pode acontecer na relação Renato-Grêmio, né? Ele pode ainda chegar na última rodada e dizer, vou ficar, e os caras aceitarem. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio está olhando o mercado. E o Grêmio olhar o mercado, para mim, já indica que os caras estão se preparando para a saída do Renato. O que precisa acontecer, gente? De novo, vou bater nessa tecla. O Renato é ídolo, construiu muito, acho ele ainda um baita treinador, mas o ano de 2024 ele é péssimo. Por tudo o que aconteceu, pela logística, mas também pelo trabalho do treinador, pelas entrevistas, pela postura, por erros dele, por uma relação desgastada. Foi um ano que
sabe, simbolizou de que a relação estremeceu e de que ela precisa ser interrompida para que ela não fique ainda pior. Sabe, quando você está numa relação que você fala assim, cara, vamos separar para que a gente continue mantendo um respeito e admiração, porque se continuar, tudo vai se perder. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero continuar admirando o Renato, por isso, com ele seguindo a vida dele. O que ele fez para o Grêmio sempre estará marcado na história. É sempre bom fazer esse registro aqui, porque, né, para as pessoas não confundirem. O fato é, o Grêmio está procurando outros treinadores. Aí você falou no Tite, o Tite não goza de tanto prestígio como eu imaginei, estou falando internamente, e a torcida também está dividida. O Tite não vem de um bom trabalho no comando do Flamengo, né? E tem muita gente que acha que ele não fez um bom trabalho na seleção. Eu discordo. Eu acho que o trabalho que ele e a sua comissão fizeram na seleção brasileira foi espetacular em termos de observação de atletas. Errou em algumas convocações? Óbvio. Como o Dorival está errando, como o Felipão já errou, como todos erram. Como o Renato erra na escalação do time, todos os técnicos erram. Agora, o trabalho em si, no todo... mas aí chegou na hora decisiva e perdeu. Aí é uma discussão menor, assim. Vamos analisar as eliminatórias, como é que eram com o Tite e como é que estão sendo agora com o Dorival. Enfim, acho que o trabalho do Tite foi muito bom na seleção. No Flamengo não foi, é fato. E aí eu não sei, deixou uma última imagem muito ruim. Agora eu ainda acho o Tite um grande técnico. Tem informações de que ele quer ainda trabalhar no futebol europeu. Não sei se ele tem mercado, porque acho que o mercado seria depois da Copa do Mundo e ele esperou por essa proposta e essa proposta não veio. Ele achou que teria um mercado na Itália, especialmente, onde o Tite fala italiano, teria uma possibilidade muito boa. Portugal, quem sabe, né? Pela língua também. E aí ele pegou um time do Brasil, que era o Flamengo. Recusou o Corinthians umas 4 vezes e tal. Enfim, a ideia dele não é trabalhar por aqui por agora. E mesmo assim no Grêmio não é unanimidade. Existem outros nomes aí tal, de estrangeiros, aquela coisa, e o Hernan Crespo foi citado pelo jornal Olé, pelo Diário Olé da Argentina. Inclusive dizendo que o Grêmio já tem conversas avançadas e que Crespo já estaria, inclusive, analisando o elenco do Grêmio. Eu tenho umas informações para passar para você sobre o Crespo, porque assim, eu aqui em São Paulo acompanhei muito de perto o trabalho de Hernan Crespo no comando do Tricolor paulista, campeão paulista em 2021. Inclusive um título muito perseguido pelo São Paulo, que não conquistava esse estadual desde 2005. Então, 16 anos depois, o São Paulo foi campeão estadual em cima do Palmeiras de Abel Ferreira. Esse foi o time do Hernan Crespo. O grande problema, existia um contexto na época. Estávamos em meio à pandemia, o Crespo chega em fevereiro, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, mas aí ele já assume para a próxima temporada um paulista completamente acidentado, com jogos para poder entrar no calendário e encurtar 2021, porque 2022 era o ano da Copa do Mundo, então você precisava encurtar também o calendário. Então ele foi espremido, os estaduais foram espremidos ali no começo do ano, quase na metade do ano ali, né? E aí muitos jogos, por conta da paralisação do campeonato, né, por conta da Covid-19 e tudo mais, muitas rodadas aconteciam de 2 em 2 dias. Era um negócio insano, gente. E o Crespo focou para ganhar esse Campeonato Paulista. Ele chegou com um discurso forte, com um entendimento de jogo espetacular, seduzindo todo mundo. Todo mundo ficou encantado com as entrevistas do Crespo, porque ele tem uma leitura do jogo, ele tem um conhecimento tático, né? Os argentinos, eles estudam muito o jogo, né? É muito gostoso de ouvir esses caras falar sobre futebol. Ele tem uma frase famosa que, inclusive, os caras pintaram no vestiário do São Paulo, que é uma frase em espanhol dizendo que onde as pernas não chegarem, que chegue o coração. É linda essa frase, né? Então, porque o Crespo ele tem essa ideia de, tipo assim, a gente vai tentar dar o máximo. Quando a gente não conseguir fisicamente, vai na raça, na alma, na entrega, no coração. E ele conquistou a todos com esse discurso, esse entendimento. Gosta muito de jogar com pontas, ele não tinha no São Paulo. Ele improvisou muito no São Paulo. E no Grêmio
Teria muitas possibilidades. O Grêmio hoje tem vários jogadores de beirada, né? Ele gosta desse sistema, joga em linha de 3, joga em linha de 4, gosta de um jogo propositivo, gosta de jogar em transição também, então ele tem repertório. E no São Paulo, ele teve um elenco muito inferior ao que hoje o São Paulo tem. E aí o que aconteceu? Como ele focou em ganhar o Campeonato Paulista, foi um sprint ali de uns 2, 3 meses para, pum, ele bateu o campeão. Cara, ele teve 33 lesões. O elenco do São Paulo em 2021 teve 33 lesões. Ele perdeu muita gente. Teve um imbróglio até com o Daniel Alves, para vocês terem uma ideia, porque não queria jogar de lateral. O Crespo colocou ele na lateral. Aí teve o problema. Aí o Daniel Alves criticou a diretoria do São Paulo. Estava no meio desse imbróglio aí. Mas ele tinha um time, ó, o Thiago Volpe no gol. Na lateral direita, ele tinha o Igor Vinícius, que machucava muito nesse ano. Improvisou o Igor Gomes, volante, que está lá no Galo, na lateral direita. Às vezes jogava com linha de 3, com o Bruno Alves, que passou pelo Grêmio, está no Cuiabá. O Léo, zagueiro do Vasco, o Léo Pelé. O Diego Costa, que foi vendido, né, um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo. O Miranda e o Arboleda. Esses eram os zagueiros que ele tinha. O Miranda, fim de carreira, né? O Arboleda, que também machucou, então ficou um tempo fora. E aí, muitos jogos ele teve que usar o Léo e o Diego Costa. 2 canhotos, inclusive, para você ver a dificuldade que ele tinha no elenco. O Reinaldo era o lateral esquerdo, junto do Wellington. No meio de campo, ele tinha o Luan, que é um volante que começou muito bem, mas hoje está lá no Vitória, que inclusive faz o gol do título paulista. O Lisiero, que todo mundo conhece, né? Passou pelo Inter e tal, voltou agora para o São Paulo. Rodrigo Nestor, começando ainda na base, né? Da base para o profissional. O Luciano, que também machucava muito esse ano. Gabriel Sara, que foi vendido para o futebol inglês. O Marquinhos, que era um atacante, esse sim, era o único jogador com essa característica de jogadores que ele gosta. Emiliano Rigoni começou muito bem a temporada com ele, um ambidestro, assim, um argentino, que fazia uns gols de média distância e tal, mas no Brasileirão ele morreu fisicamente, ele não conseguiu mais jogar. Tinha o Benítez, que o torcedor do Grêmio conhece bem, ex-Vasco e tudo mais, também problemas físicos enormes. O Pablo, centroavante, né, ex-Atlético Paranaense, hoje atual Atlético Paranaense. O Caleri chegou depois, chegou ao longo do... Não estava no Paulista, chegou depois, mas eram as opções que ele tinha. Esse era o elenco que o Crespo tinha nas mãos. É um elenco assim, tem alguns jogadores que ainda estão lá, outros que já saíram e tal. Hoje acho que o elenco está bem melhor, mas ele ganhou o Campeonato Paulista, que é super concorrido, disputado. E antes disso, ele já tinha um título continental, que era a Sul-Americana com o Defensa e Justiça, mesmo numa curtíssima carreira, né? Ele começa lá no Sub-19 do Parma, Modena, depois Banfield, aí Defensa e Justiça, São Paulo, e agora estava recentemente na Arábia Saudita no Al Duhail e depois no Al Ain, ou Al Ain, e saiu tem cerca de um mês. E, cara, o futebol brasileiro é uma possibilidade, mas ele tem uma família, que a família dele reside na Europa, em Parma, né? Então ele gostaria de ficar por lá, não sei se ele vai ter mercado, e também não sei se esse mercado pagaria ao Crespo aquilo que ele pode receber no futebol brasileiro, que é cerca de R$1 milhão para ele e a sua comissão técnica. Na Arábia Saudita ele não ganhava isso, para você ter uma ideia. A questão é, o Crespo é aquele cara que no São Paulo chegou com 2 preparadores físicos, um analista de desempenho e um preparador de goleiros. São 5 profissionais, né, no total, contando com ele. Acho que tem um auxiliar ainda, né? Enfim, aí seria 5 além dele. O Crespo é esse cara. Ele tem uma comissão multidisciplinar, ele tem um pensamento e uma metodologia europeia, né, para lidar com o jogo. É um treinador de processos. Eu gosto. Seria uma ruptura, seria uma mudança brusca que o Grêmio teria, e acho que seria momento de apostar nisso. Vai depender, evidentemente, se o Crespo vai querer voltar ao futebol brasileiro. Nós temos apenas sinalizações de que a imprensa argentina coloca ele no Grêmio, ele foi oferecido, o presidente gosta da ideia, mas tudo isso precisa acontecer depois da definição de que Renato não permanece. E, voltando agora para o jogo contra o Juventude, o Grêmio tem problemas como a suspensão do Gemerson, então a dupla de zaga deve ser Gustavo Martins e Rodrigo Eli. Tem os jogadores que estão na data FIFA, né, servindo suas seleções, como o Vila Sante, o Soteldo e o Aravena.
provavelmente titulares, então na terça-feira eles vão jogar, na quarta eles provavelmente não serão titulares. O Celso Rigo, o homem do arroz, né, um investidor, gremista e tudo mais, deve disponibilizar um avião para trazê-los desses jogos. Mesmo assim, não sei se eles começarão o jogo. Nós temos o Marquezinho no gol, o João Pedro na direita, o Reinaldo na esquerda, dupla de zaga eu já falei, Gustavo Martins e Rodrigo Eli. Aí o meio de campo, o Vila Sante talvez não tenha condições para 90, mas esse aí eu acho que joga. PP, Dodi, o Cristaldo aí voltaria para o time titular, eu não sei por que o Cristaldo perdeu a posição, né? O Renato resolveu fazer um time sem meias, então o Cristaldo, na ausência do Aravena, vai ter que jogar. O Pavon pode ser resgatado, né? Aí pode ter o Aravena ou não. O Edenilson pode ser uma opção, acho que o Edenilson não vem jogando bem, deslocado ali pelo lado direito, onde o Renato gosta de escalá-lo, mas acho que tecnicamente não seria a minha escolha, mas diante da dificuldade pode ser que ele apareça. E o Bright White está confirmado no comando de ataque. Então tem alguns problemas do meio para frente, algumas dúvidas estabelecidas e vai depender desses jogadores voltando das seleções, de que maneira eles estarão. O fato é, o Grêmio precisa ganhar esse jogo. Comentem aqui o que vocês acham, gostam do Crespo? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!